Glória a Deus, queridos. Paz do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Pai, como é bom cantarmos ao Senhor louvores. Como é bom sentir a presença de Deus. Não importa aonde você estiver, aonde eu estiver, como é bom nós sentirmos que Deus é nosso Pai e cuida da nossa vida. Não é verdade? É muito importante para nós termos este sentimento, ainda mais nestes dias de tantas angústias, tantas dificuldades, tantas lutas. E eu queria nesta noite compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, sobre algo que eu creio tem acontecido nas nossas vidas. E Jesus, no momento da sua estada aqui na terra, ele disse uma palavra que eu creio que você conhece muito bem. Você já ouviu várias vezes, que está lá em João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu queria nesta noite falar um pouquinho, conversar e compartilhar um pouco com os irmãos sobre o que temos sido roubados. Você se sente roubado hoje? E eu queria nesta noite, talvez trazer a nossa mente, a nossa lembrança, ao nosso coração, que no nosso dia a dia nós temos sido muito roubados. E às vezes não percebemos, e eu coloquei o título desta mensagem como temos sido roubados. E não percebemos. Como temos sido roubados. Eu queria, inicialmente, pensando neste versículo, perguntar a você: você se sente roubado hoje? E eu fiz uma lista aqui de algumas coisas. Por exemplo, você pode ter sido roubado do seu carro, você pode ter sido roubado na sua casa, no seu negócio, no seu dinheiro, coisas materiais. Mas você também pode ter sido roubado nos seus relacionamentos. Casamento, relacionamentos em pai com filhos, parentes. Você pode ter sido roubado, estar sendo roubado hoje, com relação aos relacionamentos. Você pode estar sendo roubado hoje da sua esperança, da sua alegria, da sua paz, da sua fé. Quantas coisas na nossa vida, quando nós paramos um momento para refletir, e às vezes nós percebemos que estamos sendo roubados. E Jesus já disse isso para nós, que o ladrão, quem é o ladrão? Ladrão é Satanás. Ele com seus demônios querem nos roubar, mas não só roubar. A palavra diz que ele quer roubar, mas ele quer matar, ele quer nos destruir. Ele quer destruir as nossas vidas. Ele quer acabar conosco. Ele quer aniquilar a humanidade, que a humanidade vá para um lugar onde fique afastado de Deus. É isso que ele quer. Ele oferece muitas coisas boas para nós, e muitas vezes tiramos o foco daquilo que é importante na nossa vida e somos roubados. Na Bíblia, eu creio que tem algumas histórias que nós poderíamos nesta noite falar e exemplificar esta questão daquilo que perdemos ou daquilo que somos roubados, daquilo que pessoas vêm ou o próprio Satanás vem e rouba de nós. E eu queria compartilhar com vocês lá em 1 Samuel,
capítulo 30, uma parte da história de Davi. O que eu fiz com o meu copo de água? Ah, a Eliane levou. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Diz assim, eu vou ler na versão NVT, uma versão que eu tenho gostado muito de ler, porque eu creio que traz uma tradução um pouco mais perto de nós, mas você pode ler na tradução que você desejar. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado a Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Preste atenção, não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Até aí por enquanto. Eu quero contextualizar essa história para você poder entender o que estava acontecendo. Davi, ele já tinha, por Samuel, sido ungido rei. Mas em Israel ainda havia um outro rei, que era Saul. E Saul, quando percebeu que Davi não só tinha sido ungido rei, mas que nas batalhas Davi era um grande guerreiro e Deus estava com ele, Saul ficou com ciúmes. E Saul quis tirar a vida de Davi. O que Davi fez com seus homens? Ele se refugiou, ele fugiu da presença de Saul e se refugiou nesta cidade chamada Ziclag. E ali então, Davi estava com os seus homens, com os seus familiares, com todos ali, estava vivendo naquele lugar e aguardando o tempo de voltar e assumir o trono de Israel. Só que esta cidade ficava junto com o povo filisteu, e o povo filisteu era um povo que lutava direto com Israel. E os reis dos filisteus se juntaram para ir lutar contra Israel. E Davi estava ali com seus homens, ele fez o quê? Foi também para poder lutar. Quando eles se reuniram, os reis ali diante viram Davi, falaram para ele: Davi, você não vai lutar conosco, você não é filisteu, você é israelita, é capaz de na hora da batalha você virar contra a gente, e acabar conosco, você pode voltar. E Davi, então nesse trajeto que ele fez com seus homens de guerra, ao retornar, eles encontram a sua cidade destruída. Tudo que pertencia a eles havia sido roubado. A palavra diz aqui nos versículos que eles choraram em alta voz até não aguentar mais. Você consegue imaginar homens, guerreiros, prontos para a guerra, voltarem para sua casa
e ver o lugar queimado, e ver que a sua família, suas esposas, tudo o que tinham, tinha sido roubado. Que angústia, que dor, saber que não eram para eles terem saído dali, mas saíram. Mas olha que interessante no versículo 2, eu vejo que Deus, Ele cuida de nós, mesmo quando fazemos coisas que às vezes não é a vontade do Pai, ou até é a vontade permissiva do Pai. Mas olha o versículo 2, diz assim que quando foram invadidos pelos amalequitas, não mataram ninguém. E eu frisei isso na minha Bíblia, porque naquele tempo, quando se invadia, normalmente pessoas eram mortas. Eles queimaram o lugar, então, pessoas ali, crianças, adultos, né? E se tivessem homens ali, talvez até guardas, poderiam ter morrido. No entanto, a palavra nos garante que ninguém morreu. Não mataram ninguém. Eu vejo um cuidado de Deus sobre isso. Muitas vezes somos roubados de algumas coisas em nossas vidas, mas Deus cuida daquilo que nós somos roubados. Deus cuida. Até nisso, Deus cuida. Porque Deus ama os seus filhos, assim como amava Davi e aqueles homens, e sabia que Davi tinha um propósito. Mas Deus também queria nos ensinar, e aquele povo, algo muito importante para eles, naqueles dias. Aqueles homens, quando viram aquilo, quando choraram, a primeira coisa que eles pensaram em fazer, o que foi? Se virar contra o seu líder. E a palavra diz que eles estavam começando a falar em apedrejá-lo. Tal era a amargura que estava nos corações deles. Homens que eram fiéis e que provavelmente dariam a vida por Davi. Homens que não eram ninguém, que estavam à margem da sociedade, e Davi foi trazendo homem por homem, família por família, e foi cuidando deles, e ajuntando-os com ele. E estes homens, vendo em Davi um homem que era segundo o coração de Deus, mas naquele momento de dor, naquele momento de amargura, o que começou a passar na mente daqueles homens vamos acabar com quem nos tirou daqui. Muitas vezes escolhemos do nosso próprio coração caminhos errados para a nossa vida. Talvez você tenha sido roubado de algo na sua vida e você quis recuperar, mas de uma forma errada, conforme o seu coração, ou conforme a sua vontade, ou conforme as suas decisões. E aqui eu quero mostrar para você que um homem e uma mulher de Deus, eles precisam ter algo diferente. Continue lendo comigo. O finzinho do versículo 6. O finzinho do versículo 6 diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Oh, glória a Deus. As coisas estavam terríveis, as circunstâncias todas contra ele, e no entanto, o que diz a palavra? Mas Davi encontrou forças no Senhor. Hoje de manhã eu compartilhei uma palavra com você, no WhatsApp da igreja, que está em Efésios, capítulo 3, eu queria que você deixasse marcadinho aqui, na sua Bíblia. Deixa eu deixar marcadinha a minha também, nós vamos voltar aqui, mas dá uma chegada lá em Efésios. Capítulo 3, versículo 14.
olha o que Paulo fala e a oração dele. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. O que Paulo está fazendo? Paulo está orando para que os filhos de Deus, para que aqueles que criam no Senhor, pudessem ser fortalecidos com poder interior por meio do Espírito Santo. E ele não para aí, ele continua. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Paulo estava falando algo centenas de anos depois do que Davi viveu, fez e foi um exemplo vivo. A palavra diz que Davi, diante das circunstâncias horríveis que estava passando, ele se fortaleceu no Senhor. Eu quero perguntar para você nesta noite: você tem se fortalecido no Senhor? Porque como cantamos aqui, o Senhor é a nossa rocha, e quando andamos em cima da rocha que é o Senhor, nós permanecemos firmes, fortes, porque é isso que o Senhor quer de nós. Quantos exemplos nós podemos de histórias onde nós vemos, por exemplo, os discípulos de Jesus no barquinho, no mar, atravessando o mar, Jesus dormindo, e de repente vem a tempestade. E aqueles homens começam a ficar desesperados porque acharam que iam morrer. E correm para Jesus, e o que Jesus faz? Jesus simplesmente levanta e dá uma ordem: acalma a tempestade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, para você que está nos assistindo: o mesmo Espírito que estava em Jesus está sobre você. E da mesma forma que Jesus declarou e determinou que a tempestade estava cessando naquele momento, você tem autoridade sobre as tempestades da sua vida. Você tem autoridade para dizer: cesse tempestade, acalme agora. Porque Deus é comigo, o Espírito do Senhor está no meu coração, no seu coração. Esta é a diferença daqueles que creem num Senhor vivo e daqueles que creem no Senhor morto. Nós precisamos viver conforme o Senhor quer que vivamos, não conforme as circunstâncias e as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque coisas ruins vão acontecer. Jesus mesmo nos disse: vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, sejam fortalecidos. Nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida: você que crê no Senhor Jesus, você é forte. Não é porque nós somos, mas porque o Senhor está contigo. Ele vai te levar a viver tudo aquilo que Ele tem para você, para a sua vida, para o seu coração. Deus tem planos maravilhosos a seu respeito, e Ele quer que você viva bem. Davi tinha um propósito na vida dele: governar o povo de Israel, levar o povo de Israel a adorar a Deus, a viver bem diante de Deus. Era o propósito que Deus tinha na vida dele. Mesmo assim, Davi passou por muitas dificuldades e lutas, nem por isso ele desistiu. Então eu quero dizer para você: não desista dos planos que Deus tem para você. Não desista. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E eu acho lindo a palavra, porque você olhando no Antigo Testamento, em histórias lá, ou olhando no Novo Testamento, existem palavras que falam a mesma coisa. Elas apontam para o exemplo de Jesus. Fortaleça-se
no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Davi encontrou forças no Senhor. Faça isso também, meu irmão, minha irmã. Encontre forças em quem pode te dar forças. Não procure em outro lugar. É o Senhor quem nos fortalece. Aleluia. E aí Davi fez outra coisa. Além dele, com a sua vida pessoal, se fortalecer no Senhor. Aí ele deu mais um passo. Ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ele fez? Versículo 7, lá de 1 Samuel 30. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? O que Davi fez? Ele, depois de se fortalecer o seu coração, de ter a certeza que Deus estava com ele, que aquilo lá seria um momento na sua vida, mas que o Senhor estaria cuidando da vida dele e dos seus, ele faz o quê? Ele chama o sacerdote e vai perguntar para Deus: Deus, o que eu devo fazer? Eu posso, Senhor, perseguir aqueles que me roubaram? Devo fazer isso? Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós buscamos a Deus depois que nós já tomamos e fizemos muitas das nossas escolhas erradas. Tomamos caminhos errados na nossa vida, sem perguntar para Deus. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. Muitas vezes nós perdemos coisas ou passamos por situações que não precisaríamos passar por causa das nossas próprias escolhas. Porque não temos paciência em aguardar o que Deus tem para responder. Porque não falamos com o Senhor. Estamos tão distraídos hoje que uma das coisas que Satanás nos rouba é o tempo que nós temos para falar com o nosso próprio Deus. Quanto tempo você passa do seu dia falando com Deus? Conversando com Ele, contando das suas coisas, perguntando para Ele o que você tem que fazer ou não? Às vezes nós achamos que Deus só resolve os problemas grandes, não é? Os pequenos a gente resolve do jeito que a gente quer, não é? Depois vira grande, aí sai correndo atrás de Deus, né? Mas o que Deus quer é uma intimidade conosco tamanha, onde qualquer coisa, qualquer situação, qualquer problema que a gente tenha, qualquer dúvida, qualquer angústia, nós devemos colocar na presença dEle e ouvir a direção que Deus tem para nós. E foi isso que Davi fez. Davi, ele ali poderia ter saído desesperado. Se ele tivesse perguntado para os seus homens, os homens teriam falado: vamos logo. Mas Davi preferiu primeiro perguntar para quem sabe de tudo: Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe. Então ele vai e pergunta. Ele pergunta para Deus. E ele escuta a resposta de Deus. Olha que lindo. Olha que lindo versículo, no finzinho do versículo 8. E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Queridos, na nossa vida, quando nós temos uma palavra dessa de Deus, você tem medo de alguma coisa? Deus vai preparar todas as coisas para que você consiga, porque Ele disse que você vai conseguir. Ele determinou sobre a sua vida. E se Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. E ali Davi então, não só o coração de Davi, mas eu tenho certeza que o coração de todos os homens que estavam com ele, se alegraram e falaram: agora nós vamos.
Nós vamos porque a gente vai ser vitorioso. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não perde nenhuma luta, nenhuma batalha. Nada. Deus não perde. Ele tem os propósitos nas nossas vidas. Alguns até às vezes a gente não entende. Não entende. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Não queira entender a Deus. Nós, além de sermos muito pequenos perto de Deus, nós conhecemos o nosso passado e o que estamos vivendo agora, e mesmo assim muito pouco. Deus conhece tudo. Deus não está preso no tempo, nós estamos. Deus sabe o que já aconteceu, Deus sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe o que vai acontecer. E Deus nos ama tanto, que Ele quer que a gente esteja com Ele ali. Davi ouve aquela palavra e ele faz o quê? Versículo 9, Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. Olha que interessante, talvez se fosse numa outra situação, Davi ia virar para os 200 e falar: ô rapaz, você pode estar cansado, mas vamos lá, nós precisamos de você. Mas ali, Davi sabia: você está cansado, você fica, meu filho, nós vamos porque Deus vai dar vitória. Se fosse só Davi ali, Davi ia ganhar. Se fosse só ele mais um, iria ganhar. Porque Deus, quando determina uma palavra, Ele cumpre. Quando Ele fala, acontece. E eu creio nisso. Então Davi foi com aqueles 400 homens perseguir. Eu vou pular aqui um pedacinho do trecho, depois se você quiser você lê. Mas eu quero continuar no versículo 16. Eles encontram o rapaz por um caminho. E eles têm a ajuda desse rapaz. E o versículo 16 diz assim: o rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Preste atenção aqui, porque Deus é fiel. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande. Aleluia! Nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Depois, se você quiser ler a história novamente, o capítulo inteiro, para você ver os detalhes, porque os detalhes são lindos. Como Deus faz as coisas, quando estamos dentro do propósito dEle. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque Deus não permitiu que ninguém morresse. Porque Deus sabia que Davi iria recuperar a todos. Tudo aquilo que foi roubado deles, eles iriam recuperar. Nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida, que aquilo que foi roubado de você, você vai recuperar. Aquilo que Satanás roubou, aquilo que foi tirado por roubo da sua vida, em nome de Jesus você vai receber. Então eu queria perguntar para você: o que tem sido roubado de você? Será que roubaram a tua fé? Satanás, ele é tão sutil, que às vezes com situações na nossa vida, ele vai roubando aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter comunhão com Deus.
se não cremos que Deus cuida de nós, como podemos viver diante dele? E eu estou lendo este livro, Fé Renovada, do Jim Cymbala. E ele fala uma coisa muito interessante sobre fé. Se eu perguntasse para você o que é fé, você ia responder lá o que está em Hebreus, né? Mas ele traz uma tradução assim, do que é fé. Ele diz, fé é a total dependência de Deus, que passa a ser sobrenatural quando entra em operação. A fé é a dependência total de Deus, e isso vai se tornar sobrenatural, não é natural, quando ela entra em operação. A fé traz para nós uma nova visão. Sabe o que nos guia? São os nossos olhos. É aquilo que enxergamos, é o que nos guia. Mas a fé, ele mostra para nós uma visão diferente das coisas, não importando as circunstâncias que estão à nossa frente. Porque quando olhamos com os nossos olhos naturais, aquilo que está a dificuldade na nossa frente, a gente se desespera. Aqueles homens, quando chegaram lá e viram que suas famílias tinham ido embora, eles se desesperaram, ficaram amargurados, perderam o chão, como a gente fala. No entanto, quando a nossa fé está no Senhor, a nossa visão não fica simplesmente na questão do roubo, da situação, do problema, da tempestade, da dificuldade, mas ela olha para Deus que pode todas as coisas. A gente olha para Deus que pode suprir o nosso coração quando sentimos falta. E eu queria encerrar esta ministração falando de duas coisas que eu acho que são fundamentais para você refletir na sua vida. Primeiro, como está o seu relacionamento com Deus? O seu chamado, o seu primeiro amor por Jesus, ele foi roubado da sua vida? Porque quando aceitamos a Jesus, nós falamos para Jesus, Jesus, minha vida é tua e eu vou te obedecer. Eu amo o Senhor de todo o meu coração. Quando aceitamos a Jesus, nós nos alegramos na presença dEle de uma tal forma, que a gente não só recebe a vida do Senhor em nós, mas nós entregamos a nossa vida para Ele. Falamos, o que o Senhor falar, eu vou fazer. Mas durante o tempo da nossa vida que vai passando as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, e Satanás de pouquinho em pouquinho vai roubando de nós o nosso relacionamento com Deus, vai roubando de nós o nosso primeiro amor, o compartilhar do que Deus tem feito em nossa vida, vai roubando de nós o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Eu quero dizer para você, talvez você tenha passado por muitas situações difíceis na sua vida, mas eu quero dizer, Deus é contigo hoje. Ele quer que você deixe o passado para o passado. E eu queria dizer uma coisa aqui para você. Muitas vezes eu tive dificuldade em entender aquela palavra quando Jesus fala, deixe os mortos enterrar os mortos. É difícil para nós, porque quando alguém que a gente ama vai para o Senhor, mesmo sabendo que está com o Pai, é difícil para o nosso coração, é difícil para a nossa vida. Mas eu começo a entender que quando nós continuamos presos ao passado, nós não conseguimos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. E se Deus permitiu que algo assim acontecesse na minha vida ou na sua vida, é porque Deus tem propósito para nós. E eu quero dizer algo aqui para você, eu creio que é porque Deus nos ama e ama a quem Ele chamou. Eu não tenho dúvida nenhuma
de que os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida são plenas. Plenas. Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre tem. Eu creio nisso. Então eu queria perguntar, como está seu relacionamento com Deus? Aquele tempo que você tira durante o dia, de leitura da palavra, de oração com o Senhor, aquela prioridade que você dá para o Pai, continua como você começou? Ou hoje isso foi roubado de você também? Ou hoje o trabalho, as situações que são importantes na nossa vida, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar dos filhos, nós precisamos fazer essas coisas, mas em nada isso tem maior importância do que a presença de Deus, do que a palavra de Deus em nossa vida. Porque assim, quando a palavra de Deus estiver viva no nosso coração, nós vamos fazer que nem Davi. A gente não vai se desesperar, a gente vai se fortalecer no Senhor, aleluia. E a gente vai buscar do Senhor a direção para resolver qualquer problema, porque para Deus nada é impossível. A segunda coisa que eu queria perguntar para você, como é que estão os seus relacionamentos familiares? Como é que está o relacionamento? Marido, esposa, esposa, marido, pais, filhos, filhos, pais, primos, tios, sobrinhos, avós. Como estão os nossos relacionamentos familiares? Este ano é um ano muito atípico para todos nós, mas para nós também. Tivemos muitas dificuldades. E nesses 2, 3 últimos meses, muitas coisas foram acontecendo. O roubo na casa dos meus pais, eles vieram ficar conosco. O Covid que nós pegamos, o falecimento do meu pai, muitas coisas aconteceram. Mas neste tempo, e eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz. Deus permitiu eu não vou dizer para vocês que é um novo reatar, porque eu e meus irmãos nunca tivemos muito problema assim de diferenças, mas nós estávamos cada um cuidando das suas famílias. E depois do roubo que nós tivemos lá na casa dos meus pais, nós criamos um grupo só nós 4. E isso fez um bem muito bom para nós. Foi algo maravilhoso porque nos reuniu novamente como irmãos. E eu lembro de muitas vezes ainda solteiro, antes de conhecer Eliane, os 4 sentados em volta da mesa e conversando sobre muitas coisas. Nós havíamos perdido isso. Tínhamos sido roubados da nossa intimidade, do nosso convívio. E estes tempos que estamos passando, difíceis, nos trouxe de volta a ter um relacionamento maravilhoso, a conversar sobre muitas coisas. E é óbvio que a gente não gostaria de ter que conversar sobre coisas por causa do falecimento do meu pai, do papai. Mas Deus tem o melhor para nós. E hoje nós podemos juntos cuidar da mamãe, porque eu creio que o pai ainda tem propósito na vida da minha mãe. Deus tem um chamado na vida dela. Tem um chamado. E eu creio que enquanto o Senhor tiver planos para ela, para mim e para cada um de nós, Deus vai nos manter aqui. A pergunta é como nós vamos viver, como serão os nossos relacionamentos, para quem nós vamos dar prioridade. Nós vamos deixar que Satanás e o mundo continuem nos roubando a nossa alegria, roubando a nossa esperança, roubando a nossa fé. Pois não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos chama hoje para renovar, para fortalecer a nossa vida, o nosso coração e a nossa fé. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Fortaleça no Senhor o seu coração. Fortaleça no Senhor o seu coração. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te guia, o Senhor é quem cuida da sua vida.
quem te dá direção. Ele é o bom pastor, como diz a palavra. E Ele cuida das suas ovelhas, e eu sou ovelha deste bom pastor. Você também é? Que você possa, nesta noite, olhar e nesta semana, refletir sobre o que tem sido roubado da sua vida. E daquilo que faz parte da sua vida espiritual, da sua vida de relacionamentos familiares, que você possa dar prioridade a isso. E as outras coisas, Deus vai trazer. Sabe por quê? Porque como aconteceu com Davi, Deus não deixou se perder nada, nem do pequeno e nem do grande. Deus vai fazer assim na sua vida também, eu creio em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Se tem algo que Deus colocou em seu coração, que você sente que você foi roubado de um relacionamento talvez mais íntimo com Deus, ou com algum familiar seu, coloque diante do Senhor agora. Fale com o Senhor, porque Deus está neste lugar. Eu creio. Deus está na sua casa. Deus está onde você está, e se você está ouvindo esta palavra, eu creio. Deus quer falar contigo agora. Deus quer acertar as coisas com você. É um tempo de retomada, é um tempo de avivamento, como cantamos. É um tempo de recuperarmos aquilo que foi roubado da nossa vida. E Deus vai cuidar de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus vivo, é um Deus que cuida das nossas vidas, é um Deus que às vezes permite passarmos por situações difíceis em nossa vida, mas o Senhor faz isso para que a nossa fé cresça, para que a nossa dependência no Senhor seja cada vez maior. E o Senhor diz na tua palavra que nós não sentiremos falta, então eu creio em nome de Jesus, que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Pelo contrário, o Senhor há de suprir tudo em nossa vida, tudo o que precisamos, porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe como somos, o Senhor sabe dos nossos desejos, o Senhor sabe das nossas virtudes, sabe dos nossos erros. Nesta noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado, Pai. Aquilo que muitas vezes nós mesmos deixamos, ó Deus, de forma fácil, para que Satanás, para que o mundo pudesse nos roubar da alegria, Pai, mas nesta noite, em nome de Jesus, restaura a nossa alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Não é o que temos, não é o que fazemos, não é com o que trabalhamos, mas é o Senhor. O Senhor é a nossa verdadeira alegria. Pai, nós queremos viver para adorar o Senhor, queremos viver para nos alegrar com o Senhor, queremos viver para cumprir o chamado que o Senhor tem. E eu quero te pedir nesta noite que o Senhor fortaleça cada vida que está ouvindo esta palavra, assim como o Senhor fortaleceu Davi naquele momento de tanta angústia e dificuldade, quando pessoas que ele confiava se levantaram contra ele, mas o Senhor fortaleceu o coração do teu servo. Nesta noite fortalece os nossos corações, ó Pai. Não importa o que estamos passando, as dificuldades, os medos, as angústias, fortalece agora, Espírito Santo, nós clamamos. Traz a força do Senhor, traz a paz do Senhor e a alegria, e aumenta-nos a fé, para que nesta noite possamos, através do Teu Espírito Santo, na autoridade do Senhor, declarar: tempestade pare, ó vento forte pare, cesse, que venha a brisa,
que vem apenas a brisa. Oh Deus, que quando o alimento não chega, nós declaremos como Jesus falou: joga a rede novamente no mar. Joga a rede novamente no mar. E os peixes que foram roubados vão estar nesta rede novamente. E você vai recolher os peixes, porque o Senhor trará de volta tudo aquilo que lhe foi roubado. Tudo aquilo que lhe foi roubado. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, não temos dúvida nenhuma. Então, em nome de Jesus, Pai, fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Renova a nossa força, a nossa vida, a nossa alegria. Em nome de Jesus. Queremos ser a tua noiva, a tua igreja. Não aquela que anda cabisbaixa, triste, angustiada, só reclamando das dificuldades e dos problemas. Pelo contrário, o Senhor nos chama para glorificar o teu nome, para glorificar o que temos, o que não temos. E aqueles que estão ao nosso redor verão a tua glória. Verão a tua glória. Pai, abençoa cada vida presente, Pai. Cada vida que está ouvindo esta ministração. Como falamos no começo do que temos sido roubados, Pai. Em nome de Jesus, não permita que sejamos roubados da tua presença. Que o nosso coração permaneça sempre na tua presença, ó Pai. Abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus.